Salve investidores! Chegamos aí no episódio 68, pessoal, da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. Cara, passa rápido, né? Passa muito rápido. E se você perdeu algum episódio, né, desses aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos os 68 episódios para você assistir. São muitas histórias diferentes, estratégias, carteiras diferenciadas. Tá muito legal, pessoal. E também faz o seguinte, vai deixando aqui nos comentários aquela força para o inscrito de hoje, né, para que ele possa seguir firme nessa jornada dos investimentos. E não se esqueça da gente aqui, pessoal. Desce o dedo aí no like, também se inscreva no canal e o importante, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos episódios que serão publicados dessa série. Então bora lá para mais uma carteira no vídeo de hoje. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Matheus. Muito obrigado, cara, por deixar trazer a sua história aqui no nosso vídeo de hoje. Ele diz o seguinte, pessoal, iniciou a sua jornada na Bolsa de Valores em 2022, já tem uma certa bagagem na Bolsa. Pouco depois, aprendi que uma carteira de investimentos reflete o conhecimento de seu dono, e é verdade. Confesso que no início, minha carteira estava uma zona. Isso é verdade, né, pessoal? No início, a gente faz merda pra caramba. Isso que é verdade, né? Não tem como negar. E não me arrependo. Errei, amadureci e hoje me sinto confortável e sigo buscando conhecimento. Muito legal isso aqui, cara. Muito legal esse relato. Mesmo antes de investir, já era organizado. Porém, meu dinheiro servia apenas para bancar meus prazeres. Luxo, carro, celular. E após o aniversário dele de 30 anos, quando teve uma crise existencial, ele percebeu que precisava evoluir. Também não queria depender do INSS, né? Então, conversando com os amigos, olhando ali para o YouTube, ele decidiu investir para buscar uma aposentadoria melhor no futuro. Sobre a carteira, ele destaca dois pontos importantes. O primeiro ponto, os aportes de 2024 foram fora da curva porque ele vendeu um imóvel financiado e não fracionou corretamente os aportes. Isso aqui também é um erro. Toda vez que você pegar um grande dinheiro e for investir na Bolsa de Valores, vai aportando devagar, fracionado, sem pressa. Não pega aquele montante todo, né, e investe tudo de uma vez, porque você pode estar diante de uma bolsa cara, né? Então você investe tudo numa bolsa cara, seus ativos com preço médio muito alto. Calma, vai aportando devagarzinho, fracionado. E segundo ponto, a alta alocação em fundos imobiliários para atingir uma meta pessoal de R$ 500 de rendimento mensal até o final de 2024. Hoje ele tem 32 anos, trabalha como CLT, investe de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês. A meta é 2025. Ele recebeu mais ou menos R$ 10.000 de dividendos. Cara, uma meta bem bacana, né? Em 2025 ele receber 10 mil dividido por 12, ele dá mais ou menos 830 reais por mês, né? Então já é um rendimento bem bacana mensal. E alguns pontos me chamaram bastante atenção. Ele falou aqui que já era uma pessoa organizada. E muitas das vezes não basta você ser uma pessoa organizada e conseguir ter um superávit. Você precisa também investir em bons ativos para ter um retorno desse dinheiro. E parece que foi isso que o Matheus acabou fazendo. Bora lá dar uma olhada na carteira dele. E o Matheus tem R$ 95.814 aplicado e um saldo bruto de R$ 88.731, ou seja, uma variação negativa de menos 7,39%. O Matheus, ele deve estar ansioso para chegar nos R$ 100.000, né, pessoal? Eu também fiquei muito ansioso quando eu tinha ali 95, 98 mil reais aplicado. Bom, olhando aqui um pouquinho para baixo, dá para ver que ele investe realmente lá desde 2022 e ele já começou com dinheiro bacana, né? Investindo R$ 2.415. Depois foi evoluindo na carteira. O que me preocupa é que nos últimos meses ele teve algumas perdas de capital, né? Aqui, ó, essa barra verde mais claro para baixo. Isso pode estar acontecendo por conta dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, tá bom? Que vem caindo bastante nos últimos meses. Olhando aqui um pouco mais para o lado, dá para ver que ele tem a maior parte da carteira em fundos imobiliários, né? 69,1%. Também tem ETFs internacionais, 13,54%. Ações de empresas, 27,36%. Aí quando a gente desce aqui mais um pouquinho, dá para ver que ele está com rentabilidade positiva nas ações e nos ETFs internacionais, e o que está pegando são os fundos imobiliários. Entrar aqui nas ações, ele tem 6 ativos, R$ 24.280 aplicado. As ações que ele tem são todas ações de setores perenes e ações boas pagadoras de dividendos, né, no final das contas. Então, a estratégia, pelo menos aqui nas ações, está bem alinhado com o que ele menciona no início do vídeo. Ele está bem diversificado porque ele tem bancos, suas principais posições aqui na carteira são bancos, né, Banco do Brasil, 200 ações, um número já bem interessante de ações do Banco do Brasil. Se a gente der uma olhadinha, por exemplo, o Banco do Brasil pagou dividendos agora em março, né, mais ou menos 56
centavos líquidos. Se a gente multiplicar pelas 200 ações que ele tem hoje, ele recebeu mais ou menos R$112 de dividendos só dentro desse mês do Banco do Brasil. Bem interessante, né, pessoal? Um ponto interessante aqui no Banco do Brasil é a gente ficar ligado já para o mês de maio. O Banco do Brasil vai anunciar dividendos duplos, né? Um dividendo antecipado e também um dividendo complementar no dia 12/5 e no dia 21/5. Então a gente vai ter que ficar ligado aí para o mês de maio com o Banco do Brasil. O Banco Santander, pessoal, também é um banco interessante. Não está no momento tão bom quanto o Banco do Brasil, quanto o Itaú, por exemplo, que sofreu bastante, principalmente com inadimplência algum tempo atrás. Vem se recuperando lentamente, tem um ROI ali na casa de 17,5%, 17,6%, bem atrás do Banco do Brasil, bem atrás do Banco Itaú, que o ROI passa de 20%, mas o presidente do Banco Santander, Mário Leão, diz que quer buscar um ROI de 20%. Isso pode ser interessante. Inclusive, pessoal, já para o ano de 2025, o mercado espera aí que o lucro do Banco Santander bata na casa ali de 15,4, 15,5 bilhões de reais. Se você dividir esse lucro pelo número de ações que o Banco Santander hoje tem no mercado, dá mais ou menos R$1,10 de dividendos, pessoal, para as ações Sambi 4, por exemplo. Fazendo uma conta aqui rapidamente, R$1,10 mais ou menos, que é a projeção que o banco pode pagar em 2025, e dividir por 7, por exemplo, imaginando que você queira receber no mínimo 7% de dividend yield do Banco Santander, isso dá um preço teto de R$15,71. Veja a cotação atual, R$13,97, está um preço interessante. Olha quanto ele pagou no Banco Santander, R$14,95, abaixo do preço teto. Então, isso mostra pra gente que, pensando em 2025, talvez ele não tenha pagado tão caro assim nas ações do Banco Santander, e que as ações do Santander estão mais interessantes ainda agora, essa queda aí dos últimos dias. Aí ele tem empresas de transmissão de energia elétrica, com a ISA Energia, pagou bons dividendos aí no início do ano, né, janeiro, fevereiro e março, e agora, cara, ela provavelmente vai anunciar dividendos só lá em dezembro, então era natural essa queda aqui da ISA Energia, né, o pessoal perde um pouquinho o foco na empresa. E também tem a Taesa, que anunciou os seus resultados do quarto tri de 2024, teve uma queda no lucro, por conta de alguns efeitos não recorrentes. E aí, pessoal, a Taesa teve um ponto interessante, né? Porque como ela teve uma grande queda no lucro, o lucro dela veio 991,5 milhões de reais. Então todo mundo achou que a Taesa ia pagar menos dividendos por conta dessa queda no lucro, obviamente, né? E com isso, ela não conseguiria pagar os dividendos mínimos obrigatórios. Então a empresa se viu obrigada a aumentar o payout para 90,8% e acabar pagando mais dividendos. Com isso, apareceram 2 novos dividendos aqui para a Taesa, né? Que vai ser pago no mês de maio e também no mês de novembro, referente ao ano anterior, ao ano de 2024. Continua assustando os acionistas em relação à Taesa, pessoal, é justamente a dívida, né, que está em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A dívida da Taesa está atrelada ao CDI. A gente sabe que a taxa Selic está subindo, sobe o CDI também. E em 2025 a empresa vai ter que amortizar bastante das suas dívidas. Isso aqui preocupa um pouco os acionistas. Então, todo mundo esperava que a empresa fosse pagar dividendos menores, mas ela tem uma política de pagamento mínimo de dividendo. Bom, aí temos a Caixa Seguridade, que está no meio de um follow-on, né, que decidiu já o preço fixo desse follow-on, R$14,75. Está abaixo do preço atual, se eu não me engano, né, deixa eu aumentar aqui, ó. No próximo dia 24, a gente vai ter a data da liquidação, né? Então, é até esperado um pouquinho de queda aí nas ações da Caixa nesse dia 24, né, na próxima segunda-feira. Vamos ficar atento aí com o follow-on. Lembrando que a Caixa Seguridade, ela ainda tem um dividendo em aberto, pessoal, né, com o Datacom para abril e pagamento em maio, 32 centavos. E ele tem aqui a Sanepar, 400 ações, comprou por um preço também muito interessante a Sanepar, né? Inclusive, pessoal, todas as ações que ele tem na carteira ele comprou por preços bem bacanas. Bom, a Sanepar tem um fato relevante, interessante, né, que ela soltou aí nos últimos dias, falando sobre aquela indenização, pessoal. Para quem não sabe, a empresa tem precatórios para receber do governo de mais ou menos 3,9 bilhões de reais. E o Congresso votou há pouco tempo na LOA, que é a Lei de Orçamento Anual da União de 2025. E parece que o processo está andando, né, dessas precatórias. Agora, a gente não sabe ainda quando vai sair essa grana toda, essa paulada para a Sanepar. Fato é, pessoal, que é muita grana, né? Quase 4 bilhões de reais. E se você olhar o valor de mercado, a empresa hoje vale 8,59 bilhões. Então, esses 4 bilhões
dólares é quase 50% do valor de mercado da empresa, né? Só para a gente ter uma noção como esses precatórios, né, essa indenização pode virar o jogo para a Sanepar. A empresa pode pagar uma bolada aí de dividendos se ela destinar parte dessa indenização para dividendos. E aí a gente vê que ele está bem diversificado, né? Porque ele tem banco, tem empresa de transmissão de energia, tem seguradora e tem saneamento básico na carteira. É todas as empresas grandes, né? Bem consolidadas no mercado, e como ele tem menos empresas na carteira, ele consegue uma quantidade bem interessante de ações e o portfólio dele está bem segmentado, né? Bem dividido. A maior posição aqui tem 6%, que é o Banco do Brasil. Muito legal, gostei da carteira de ações. Bom, e aqui nos fundos imobiliários, pessoal, ele tem 10 ativos, R$ 61.314 investidos. Aqui ele concentrou o maior volume de dinheiro por conta do ativo, né, do imóvel que ele vendeu, né? Então parece que ele pegou o dinheiro e já tascou tudo aqui nos fundos imobiliários. Para ver bem claro isso com o saldo que ele tem em cada fundo imobiliário, né? Muito bem segmentado, 6 mil em vários fundos, 5 mil em outro. Dividiu aqui entre os fundos imobiliários, mas parece que ele colocou esse dinheiro tudo de uma vez, né? Então ele pegou preços bem altos aqui em alguns fundos imobiliários. Por isso que é interessante a gente ir comprando aos poucos. Mas a gente tem que entender também que os fundos imobiliários caíram bastante nos últimos meses, né? E parece que está se recuperando aos poucos, né? Inclusive, pessoal, tem algumas matérias já saindo com notícias boas para os fundos imobiliários, né? Parece que aquela ideia de cobrar imposto de renda dos fundos imobiliários realmente vai ser vetado, e também estão para criar uma lei, né, assinada lá dizendo que realmente os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, isso pode ser muito bom realmente para os fundos imobiliários. Além disso, a B3 está criando mecanismo para transações maiores de fundos imobiliários, né? Vários lotes. Então, pode aumentar a liquidez de vários fundos imobiliários com isso, tá? Notícias boas aí para fundos imobiliários. Ele tem aqui bastante fundos interessantes, né? As principais posições são fundos de shopping, né? HSML 11, que é um bom fundo, e o VISC 11. O shopping, pessoal, tem uma coisa interessante, né? Hoje dá para se fazer tudo dentro do shopping, então se tornou um ativo muito interessante, né? Muita gente até brinca que só não dá para morrer nem nascer dentro do shopping, o resto dá para fazer tudo. Porém, em crises, né, econômicas, geralmente o primeiro a sentir são os shoppings. A gente viu isso acontecendo na pandemia, né? O primeiro a fechar foram os shoppings. Ele tem aqui o GGCR11, que é um bom fundo de logística. Eu acho que ele comprou um pouquinho caro, o GGCR11. Tem o XPLG11 também, que é um fundo de logística da XP. É um fundo que historicamente não paga tantos dividendos assim quanto os seus pares, mas é um fundo bastante equilibrado, tem bons ativos. O único problema é a gestora, né? XP, que muita gente tem um pé atrás com a gestora, e eu acho que ele pagou um pouquinho caro também. Eu gosto do XPLG11 é ali de R$ 100 para baixo. Tem o KNRI, que é um fundo de papel da Quineia, vem pagando por volta de R$ 1 por cota, né? Muito interessante, só que eu acho que ele pagou realmente um preço muito acima do que deveria também. Tem o HGRU, outro bom fundo renda urbana, né? Muito interessante também. E ele tem aqui o VRTA11, que é um fundo de papel, cara, bastante interessante. Eu gosto do VRTA, ele é bastante equilibrado, é um fundo meio esquecido, mas é um fundo muito equilibrado. E tem uma reserva, cara, que chama bastante atenção. Deixa eu abrir aqui um pouco, vejo que ele tem uma reserva mais ou menos de 64 centavos por cota, né? É um fundo realmente que está muito certinho ali, não tem problema nenhum. E ele tem aqui outro bom fundo, o MCCI 11, fundo de papel da Mauá, também é um fundo interessante. Tem o CPTS 11, que eu particularmente não gosto muito, já até tive na minha carteira, vendi, não gosto muito da gestão, eu particularmente estou fora de CPTS 11. E tem o HFOF. Cara, com o HFOF praticamente é um fundo meio morto, né? Meio esquecido pelo mercado. Cara, o fundo vem fazendo uma burrada atrás de burrada e é um daqueles fundos que até desanima o cara de investir em fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário é um FOF, né? Obviamente, então ele investe em outros fundos imobiliários. E o fundo tem uma regra, pessoal. As posições não podem passar de 10% do PL do fundo, só que ele tem algumas posições que já estão passando de 10%. Então eles precisam enquadrar de novo esse fundo no lugar, né? De repente vender algumas posições, principalmente no HLOG, que passou muito, 13,6%. Só que esse HLOG aqui, cara, eles compraram muito e é um fundo sem liquidez. E agora como é que vai fazer para vender essa quantidade toda de HLOG para enquadrar o fundo dos critérios, né, de normas do fundo imobiliário? Eles se meteram numa enrascada aqui. Mas, no geral, a maior parte dos fundos imobiliários dele aqui são fundos muito bons, pessoal. Eu gostei também da carteira. Passando aqui rapidamente para o ETF, ele tem um ETF VOO, né, que é o Vanguard, que é um ETF internacional voltado para o S&P 500, né, as principais ações norte-americanas. Ele tem R$ 3.136, está bem aqui, né? Está se valorizando bem o ETF. Já olhando aqui a posição da carteira, dá para ver que ele não tem muitos ativos assim, a carteira dele está toda segmentada, né? As posições muito próximas uma das outras. Olhando aqui as suas principais posições nas ações, Banco do Brasil,
e também Banco Santander. Tá meio desorganizado aqui o site Investidor 10, deve estar com algum bugzinho aqui, né, ou atualização que eles estão fazendo. Já que nos fundos imobiliários também ele está muito bem segmentado. Vou passar aqui o proventos mensais, tá bom? O primeiro dividendo que ele recebeu foi R$ 2,72 e olha como foi crescendo os dividendos, né? E parece que o recorde dele foi aqui em janeiro de 2025, né? R$ 803 de dividendos. E agora março também foi muito bom, R$ 794 de dividendo. Então a carteira dele está evoluindo, ele tem bons ativos. Na minha opinião, ele precisa fazer alguns ajustes ali nos fundos imobiliários. Cara, continuar, né? Agora engordar a carteira, aumentar a quantidade de ações de fundos imobiliários que ele tem e seguir em frente, porque com certeza ele está no caminho muito certo, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.